Você odeia perder tempo, sente agonia só de imaginar que algo está parado, e as pessoas te acham muito forte, determinada, mas por dentro você vive uma luta interna com a sua própria intensidade. Então, provavelmente seu temperamento é o colérico. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre temperamentos humanos, e hoje a gente vai mergulhar no universo, no fogo que movimenta o colérico, mas que também pode consumir quem ele ama e muitas das vezes a si mesmo. Eu sou Jéssica Bezerra, eu sou terapeuta em reprogramação emocional e analista de temperamentos humanos, e esse vídeo é para você que quer parar de se sabotar por excesso de força e aprender a transformar essa intensidade em potência emocional para você ter melhores resultados. Claro, você que é colérico ou você que conhece algum colérico e quer aprender mais sobre esse temperamento. E para começar, eu quero já te falar o que é o temperamento colérico. Ele é representado justamente pelo fogo. Então já dá para imaginar aí que o colérico é um temperamento de movimento, de ação, de liderança, de poder, de desafio. Ele nasceu com uma energia muito alta, tá? Então, um impulso interno de conquista. Então, é aquele que define o que quer e ele vai atrás com unhas e dentes até conseguir, para provar para ele mesmo que ele consegue e para os outros também. Mas por trás de toda essa força também mora muita impaciência, intolerância à espera, dificuldade em aceitar erros e até mesmo um medo silencioso de mostrar ali fragilidade e vulnerabilidade. Tá? Então, o colérico, ele se irrita com o que é lento, com o que trava, com quem pensa demais. Ele valoriza muito mais o resultado, a eficiência e o controle. Então, por isso que ele perde muitas das vezes a paciência com as pessoas ao redor dele, porque ele quer agilidade, ele quer resultado. Então, ele passa muitas das vezes por cima disso. Enquanto a pessoa ali está processando a informação, ele já quer o resultado, ele já quer que entregue, ele já quer que faça e do jeito dele. Então, isso pesa muitas das vezes nas relações, tanto afetivas quanto em trabalho, amizades. Então, conhece e lida com o colérico, precisa ter esse jogo de cintura para entender esse lado, porque senão a relação vai ficar muito difícil. Porque eles têm esse lado mais explosivo, explosivo no sentido de ação, de querer fazer acontecer, e muitas vezes explosivos também na parte emocional. Se ele não está lidando bem com esse conflito que ele está vivendo ali no momento, ele vai explodir emocionalmente, ele vai gritar, ele vai ficar bravo, ele vai reagir, vai ser mais reativo, vai chamar pra briga mesmo, tá? Então, precisa ter esse jogo de cintura e entender mais sobre esse temperamento. E você que tem esse temperamento colérico, tentar com esse vídeo aqui, dosar um pouco disso, trabalhar essa questão do teu emocional também para te ajudar nos relacionamentos, para melhorar a sua qualidade de vida também. Porque senão você acaba se tornando aquela pessoa com temperamento colérico extremamente impulsivo, que você não consegue lidar com as pessoas e com as situações ao seu redor, justamente por esse comportamento mais explosivo. A frase que vai definir ele um colérico pode ser a frase seguinte: não me encha de problemas, me dê a solução. E ele vai buscar essa solução, ele vai buscar fazer acontecer. Ele quer a solução, então ele é muito para ação, voltado para essa ação. Então, como que um colérico ele vai reagir e sentir? A emoção primária do colérico é a raiva. Ela é muito diferente do melancólico que eu citei já no episódio anterior, que é ali a tristeza. Nesse caso, o colérico é a raiva. Ou seja, a raiva que é diferente do que se pensa. Não é porque ele é agressivo, tá? Não é isso. Tem uns que têm essa tendência maior, sim, à agressividade, tá? Mas é porque ele sente uma frustração com tudo que atrasa, com tudo que é devagar, que impede dele agir, de fazer acontecer. Então, por isso que muitas das vezes ele vai ter essa explosão, essa raiva. A raiva no colérico é uma raiva emocional para impulsionar a ação, para impulsionar o movimento. Porque ele precisa dessa ação, ele precisa, porque ele reage e age muito rápido, com intensidade, com explosão emocional, às vezes mal compreendida aqui, e depois ele vai e parte para outra, para próxima, para o próximo desafio, para a próxima tarefa. Então ele é bem assim, tá? Ele é muito fazedor também. Então o problema é que muitas vezes ele atropela o emocional dos outros, e por isso acaba gerando mais conflitos, culpa, tardia, depois ele
parar e pensar, nossa, por que que eu falei daquele jeito com aquela pessoa? Por que que eu explodi desse jeito? E alguns vão voltar atrás e falar, poxa, peguei pesado ali com você. Outros não. Outros já vão ter um pouquinho mais de orgulho ali do ego falando mais alto e não vão admitir, tá? Mas pros outros, mas pra si ele pode ficar ali refletindo, falando, nossa, peguei pesado. Mas daqui a pouco ele já tá lá, enfim, voltando a ação novamente, tá? Então, acontece muito isso com esse temperamento. Então, as relações, elas são muito marcadas por um certo medo da sua presença, da presença do colérico. Por quê? Porque justamente por conta dessa questão mais explosiva que ele tem. Então, ele pode se tornar uma pessoa mais agressiva nas palavras, no jeito de falar, um jeito mais ríspido. E não é todo mundo que tolera, não é todo mundo, óbvio, que vai aceitar isso. Então, ele pode ter vários conflitos e até um certo medo, passar uma imagem assim de assim, as pessoas sentirem medo dele, da presença dele no ambiente, sabe? Então, quando algo, você já percebe, principalmente quem é casado com um colérico pode perceber isso mais a fundo, que você fica até às vezes com receio de ir lá, vamos supor que ele tá ali trabalhando, focado, e é uma pessoa que vai focar naquilo, vai entregar o seu melhor, não quer ser interrompido, e aí você já sabe, fala, não, eu não vou nem mexer, porque se eu mexer com ele, já viu, vai virar ali um conflito gigante. Então você respeita o espaço dessa pessoa, porque senão qualquer coisinha pode ser motivo de discussão, de brigas e às vezes desnecessariamente, mas por conta desse temperamento mais apimentado, mais quente, mais fogo mesmo, explosivo que ele possui. E como que o colérico ele vai se sabotar? Por fora, o colérico parece muito autoconfiante, mas por dentro ele está em guerra com ele mesmo. Então ele se sabota quando, por exemplo, age sem pensar, explode por algo que poderia simplesmente ser conversado numa boa. Ele tenta controlar tudo e todos ao redor, porque tem muito controle dentro de si. E acredita que não precisa de ajuda, porque pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então ele acha que ele está sendo muito vulnerável. Então o colérico ele tem uma dificuldade de lidar com pouco. Ele quer muito, ele quer logo. E ele se sente frustrado com processos mais lentos. Então, por isso que ele começa, muitas das vezes, e desiste até muito rápido se não vê resultado imediato. Tá? Ele fica cego quando tá focado em algo, porque ele vai usar toda a sua energia para conquistar aquilo. Ele não sabe descansar, se sentir culpado por isso. Então você vê que coléricos estão sempre ali trabalhando, muitas das vezes, e chega final de semana, eles não conseguem descansar. Parece que eles têm que ali sempre estar sempre produzindo mais. O valor dele parece que está sendo na questão associado ao produzir mais, a fazer mais. Se ele não está fazendo mais, se ele não está produzindo mais, se ele não se sente desafiado, é como se perdesse aquela alegria, ele se culpa, ele se sente péssimo com isso. Ele precisa estar fazendo. E isso é muito ruim, porque é aquela pessoa que não consegue descansar, é aquela pessoa que se culpa de, por exemplo, tirar uns dias de férias para viajar, para descansar com a família, para ficar final de semana ali um pouquinho mais desfocado do trabalho. É aquela pessoa que vai ter muita dificuldade com isso. Veja se você sente isso muitas das vezes. Como que é essa autoestima do colérico? Porque a gente tem essa questão da autoestima. O colérico, ele se valoriza muito pelo que ele faz, como eu falei. Ele precisa estar produzindo, o valor dele está associado a isso, não pelo que ele é, muitas das vezes. Então, se ele não tá produzindo, se ele não tá vencendo, se ele não tá realizando, ele sente que ele não vale nada. E isso é muito prejudicial, tá? Ele precisa aprender que ele é digno mesmo quando falha, quando erra, que descanso não é preguiça, não é desleixo, que ele pode ser forte e sensível também ao mesmo tempo. E sem isso, essa autoestima do colérico fica oscilando entre um orgulho e autocrítica violenta por ele mesmo, tá? Então, por isso que precisa da terapia para regular isso. Ele aprender a descansar sem culpa, ele pegar mais leve com ele mesmo, ele ver o valor dele não só pelo quanto ele produz, ou quanto ele faz, ou quanto ele se desafia, mas sim por quem ele é, na essência dele. Então a gente precisa sempre estar fazendo exercícios e ferramentas para que isso fique cada vez mais
claro nesse colérico, para que ele não sofra por ter esse excesso de querer dar conta de tudo, de fazer tudo, porque senão isso vai adoecer com o tempo. Se já não está adoecendo aí em você, por exemplo, colérico que me escuta. E como que o colérico sente nos relacionamentos, se relaciona, essa parte mais afetiva? Bom, o colérico, ele ama com muita presença, com atitude, com ação, mas ele tem muita dificuldade em expressar o afeto de forma verbal, tá? Então é muito difícil ele expressar ali seus sentimentos falando, ele vai mostrar fazendo. Lembra? Atitude, presentes, né? Isso ele vai mostrar, mas com palavras ele não é tão bom, justamente por esse medo de se mostrar muito vulnerável, tá? Então, pode ser que essa pessoa tenha essa dificuldade de se comunicar muitas das vezes. Por isso tem que trabalhar muito a comunicação, o diálogo, a importância disso nesse colérico. E não adianta você cobrar isso dele. Quanto mais você cobra um colérico, pior é. Mais ele vai brigar com você, mais vai ter mais brigas ali, né, discussões, porque se você tentar mudar isso, que é da essência dele. Tá? Mas aí precisa entender que é importante também ele ter o diálogo, senão acaba desgastando também qualquer relação. É importante a comunicação. Mas você cobrar isso dele vai fazer totalmente o efeito contrário, tá? Você não vai conseguir esse resultado que você quer, que ele se abra com você, que ele fale, que ele se comunique mais. Geralmente acaba acontecendo o oposto se você vem com essa cobrança ali em cima dele. E aí ele se fecha mais. E outro ponto aqui dentro dos relacionamentos, o colérico ele se irrita com quem demora a decidir ou quem sente muito demais, né? Então, às vezes ele magoa quem ama por ser muito direto, muito, sabe, bateu, levou. Então, ele é muito direto ali demais, ele não é tão carinhoso nas palavras, como eu te falei. Então, vai ser uma pessoa um pouquinho que parece ser frio, né? Mas é o que eu falei, ele coloca essa máscara, para não sentir demais, porque o demonstrar sentir demais não é que ele não sente, ele sente, mas se ele demonstra demais é como se ele estivesse se tornando vulnerável. E ser vulnerável pro colérico acaba deixando ele mais, sabe? Não vai, ele não consegue se abrir assim. E por trás disso tudo, dessa máscara de não conseguir se mostrar vulnerável, ser vulnerável, por baixo disso tudo pode haver um medo enorme de ser dominado, de ser decepcionado. Lembra, o colérico, ele quer controle muitas das vezes. Então, se ele mostra muita vulnerabilidade, é como se ele estivesse perdendo esse controle. É como se ele estivesse ali deixando você acessar um lado dele que ele não quer que você veja, não por maldade, mas porque ele pode achar que você tá vendo um lado mais fraco dele. E ele não quer dar esse braço a torcer, entende? Por isso que ele sempre tá ali forte, na dele, parece que nada abala ele, tá tudo certo, pode estar do caos por fora, mas ele tá ali, né, se segurando. Mas por dentro é um caos também, porque ele gostaria de colocar pra fora, sentir, mas ele não consegue no temperamento. Ele é mais rígido, vamos dizer assim, tá? A gente tem temperamentos aqui que são mais flexíveis, e temos outros que são mais rígidos. O colérico, ele é um temperamento mais rígido, tá? Ele é rígido. Rígido com ele mesmo, muitas das vezes, também. Então, ele sente uma fraqueza muito grande quando ele precisa mergulhar no mundo das emoções, porque ele não quer que as pessoas acessem esse lado dele por uma autoproteção, para ele não se achar vulnerável demais, tá? Para não se machucar. Então, cria essa casca, essa armadura, entende? Só que isso faz mal pro colérico também. E faz mal também para as pessoas que estão ali tentando acessar uma profundidade maior, mas que ele evita que acessem, tá? É um comportamento, é o temperamento que é assim, perfeito? É a essência da pessoa.
ela precisa mudar quando ela vê que isso não está fazendo bem, quando isso está atrapalhando os relacionamentos, atrapalhando os resultados que essa pessoa tem na vida dela, seja em qual área for, no trabalho, em relacionamento afetivo, familiar, saúde, tá? Então, são pessoas que guardam muitas coisas também. Então, isso a longo prazo não é saudável, tá? Então, isso pode fazer muito mal para quem tem esse temperamento colérico, tá? Mas saibam disso, o porquê, para você entender o porquê que muitas vezes ele não consegue expressar, ele não consegue se abrir. Às vezes é um medo muito grande que ele tem dentro dele de se mostrar vulnerável e sair do controle, perder o controle, perder esse lado, esse temperamento tão forte que ele tem, essa rigidez que ele tem. Tanto que o colérico também ele é representado não por pessoas que nem, por exemplo, o fleumático e o sanguíneo já são voltados mais para as pessoas. O colérico, não, já mais para resultado, para raciocínio, para a parte mais racional do que emocional. Você pode estar se perguntando agora, tá, mas Jéssica, tem algum lado assim que a gente pode olhar para o colérico que tem esse temperamento que tem algo positivo? Óbvio que tem, tá? Tudo que eu tô falando aqui são as características principais do temperamento. Mas como eu falei, todo temperamento, todos os 4 temperamentos, eles têm o lado mais desafiador, mas tem um lado também muito positivo. E eu quero falar aqui pra você agora qual que é esse lado muito positivo do colérico, porque eu sei que ele é muito visto por aí como o explosivo, o da raiva, e não é assim, tá? O colérico, ele tem esses momentos, ele tem essa questão do temperamento, por ele ter uma resposta muito rápida a tudo, a reagir muito rápido. Então, por exemplo, você pode perceber uma reação de um colérico e de um fleumático, por exemplo, muitas das vezes. Se alguém passar na frente do colérico numa fila, ele vai brigar, ele vai falar, ele vai... o que tá acontecendo? Por que você passou na minha frente? Ele vai querer entender o porquê que a pessoa fez aquilo. E aí, por isso que é um pouco, vamos dizer, mais explosivo. Enquanto, por exemplo, o fleumático, muitas das vezes, dependendo, ele nem vai falar porque ele não quer conflito. E o fleumático, ele quer ficar ali na dele, ele quer estabilidade. Então, muitas das vezes, ele vai ver, vai fingir que não viu e tá tudo certo, tá? Agora, o colérico não. Ele vai ver aquilo, ele não vai gostar e ele vai falar. Ele vai se comunicar, ele vai colocar à frente, né? E, como eu falei, o colérico, ele é extremamente movido por resultado. Então, é um líder nato. Colérico, pode ver. Pessoas que estão numa empresa que tem um cargo de liderança, se você colocar uma pessoa ali com esse temperamento colérico num cargo de liderança, essa pessoa vai voar, mas voa muito, muito mesmo. São líderes natos. O colérico, ele também é um temperamento ali que tem um lado muito estrategista, tá? Ele é muito resiliente, é muito visionário, ele é o mais visionário de todos os temperamentos. Ele tem um dom natural de resolver o que parece muitas das vezes impossível, que as pessoas nem querem resolver. Ele encontra saídas onde ninguém mais vê e tomar decisões ali com clareza em momentos de pressão. Ele ama momentos de pressão, porque ele é na pressão que ele mostra o superpoder dele de realizar, de conquistar, de fazer acontecer, enquanto outras pessoas às vezes nem tentam, nem vão querer mexer com aquilo, porque já acham que é difícil, que é impossível. Não, o colérico vai, porque ele quer mostrar para ele e também para as pessoas que ele consegue. Ele tem um alto poder ali também, não só de liderança, mas de mostrar que tem o poder sobre aquilo que ele vai fazer, aquela tarefa que ele vai realizar. Que ele vê que esse poder vai despertar no outro um respeito também por ele. Como, nossa, olha como aquela pessoa é poderosa, olha o que ela faz, olha o jeito que ela entrega. Então, isso mexe muito com esse ego e a reputação desse colérico. Ele quer ser visto assim. E ele se sente vivo assim, sendo visto assim. Ele não vai se sentir bem. Se você vê um colérico ali prostrado, algo muito ruim tá acontecendo, sabe? Algo, assim, uma pessoa que não se desafia, que não busca desafios. Inclusive, se você, por exemplo, quer emagrecer ou quer começar a ter hábitos mais saudáveis, você que tem temperamento colérico, faça desafios com você mesmo. Porque aí você vai rápido atingir esse objetivo.
Então, quer emagrecer, quer começar algo novo, se desafie, coloque desafios. Durante 21 dias eu vou fazer isso aqui, eu me comprometo. Durante 30 dias, 40, 60, então são extremamente movidos por desafios. Por desafio que nem, por exemplo, o sanguíneo, que depois eu vou falar sobre ele, que é um desafio onde o sanguíneo se sente bem porque ele vai ter uma recompensa por ter feito tal atitude, tal desafio, tal tarefa. Não. O sanguíneo, ele quer a recompensa, ele é movido por recompensa. No caso, para vocês terem uma noção aqui de diferença, o colérico, ele não é que ele quer recompensa, ele quer mostrar que ele conseguiu chegar. Eles são muito desafiadores, então eles são muito bons, por exemplo, em jogos, em competições, porque eles acabam se destacando porque eles são movidos por esse desafio. Então eles querem sempre mais. Então ele vai se desafiar não porque ele vai ter uma recompensa depois, pro prazer dele. Não, mas sim porque ele vai ser reconhecido. Sim, porque ele vai ser visto. Sim, porque ele vai ver que ele tem poder. Ele conseguiu chegar naquele lugar. Entende? Ele pode, ele consegue. Ele vai até o fim. E vai provar. Então, dá um desafio para um colérico, ele vai se comprometer do início ao fim. Tá? Então, para vocês verem a diferença entre um e outro, a motivação por trás do comportamento. Um vai buscar recompensa, o outro vai buscar o quê? Vai buscar ali o prazer. O colérico não, ele vai buscar o resultado. Ele vai mostrar que ele conseguiu, que ele pode. Isso movimenta, isso deixa o colérico vivo. Por isso que ele é extremamente fogo, aquela reação rápida, entende? Por isso que ele é representado por isso. Ele vai até o fim. Outra característica muito positiva do colérico, ele enxerga longe, que ninguém muitas das vezes vê. Como eu falei, é visionário, tem espírito de liderança nato, é movido por propósito e não se acomoda com pouco, tá? Ele não se acomoda. O colérico é aquela pessoa que transforma os ambientes, as equipes, relacionamentos, porque ele acredita que tudo pode ser melhor. Tudo pode ser melhor. E quando ele tá equilibrado, né, no seu temperamento, no seu emocional, ele inspira as pessoas. Quando ele canaliza bem a sua energia, ele motiva, ele conduz, ele protege, ele impulsiona. Então é o tipo de pessoa que assume a frente, que puxa, sabe, a fila, não espera aprovação para fazer acontecer. Então ele vai e ele faz acontecer. Mas para manter esse brilho sem se perder, né, sem se perder de si, sem adoecer emocionalmente, ele precisa aprender a reconhecer os próprios limites também e aceitar ajuda para desacelerar, sem culpa também, muitas das vezes. Sabem, eu sempre gosto de trazer um exercício terapêutico aqui nos meus vídeos para que você se conecte ainda mais com você, com a sua essência, você possa se entender e se reconstruir ali como pessoa e se conhecer. O autoconhecimento é muito poderoso. Então, pega papel e caneta e eu quero que você responda 3 perguntas. Você que se identifica como colérico, e responda com toda sinceridade. Primeira pergunta: o que me fez perder o controle? Pensa em alguma situação recente que você perdeu o controle, que você viu que você acabou tendo esse quadro mais explosivo, que você perdeu o controle de si, ou da situação, ou de alguém ali que você tava tendo uma interação, seja um trabalho, relacionamento, enfim. Escreve aí com detalhes o que te fez perder o controle. Qual foi ali o gatilho que te fez lá, perder o controle? E o segundo ponto, o que eu faço quando eu não tenho resultado rápido? Como você se sente? O que você faz quando você não tem um resultado rápido? Escreve. Como você se sente com isso? Se sente frustrado? Se sente um fracasso? Se sente como? E a terceira pergunta eu quero que você responda e última. Quando foi a última vez que você se permitiu ser vulnerável? Esse exercício ele vai te ajudar a desacelerar por dentro, sem perder a sua potência do seu temperamento colérico,
Mas a importância de você ver o quanto é importante você também desacelerar um pouco e pegar mais leve com você. Que o fato de você ser um pouco mais vulnerável não te torna fraco. Que o fato de você ter perdido o controle não te torna uma pessoa ruim ou do mal por você perder o controle, muitas das vezes em algumas situações. É que às vezes você realmente não consegue lidar com processos mais lentos e tá tudo bem, mas que você pode também começar na hora de agir, que eu sei que é mais forte que você, né? O colérico, ele é muito mais rápido na reação, então às vezes é mais forte, ele não consegue se autocontrolar, ter esse autodomínio muitas das vezes. Quando ele viu, já falou, já fez, mas que você precisa começar a olhar isso, porque se isso está te atrapalhando, é necessário você olhar com mais atenção, começar a desenvolver esse autodomínio, esse autocontrole. É importante para você, para suas relações, tá? Para você não ser aquela pessoa extremamente impulsiva, perfeito? Mas que o fato de você ser assim por conta do seu temperamento não te torna uma pessoa ruim, ok? Você só precisa se controlar mais, né? Dosar mais. E às vezes pegar toda essa energia que você carrega e colocar em uma outra energia, às vezes por exemplo, uma atividade física, em algo que, sabe, vai te fazer bem também. Sabe? Do que você já sair aí se explodindo, perdendo muita energia com pessoas ou situações em si. E outro ponto também que esse exercício vai trazer de reflexão é que se você não tem o resultado rápido que você esperava no trabalho ou em alguma atividade que você foi fazer, isso não significa que você fracassou. Porque muitas das vezes o colérico acha isso, por aí querer o resultado muito rápido, e às vezes pelo fato de do resultado em algo, isso não significa que você fracassou. Tá? Para mim, fracasso é aquela pessoa que nem tenta, que não faz, que não age, não se movimenta para nada. E aí sim é um fracasso ali porque ela optou por não fazer. Você faz, mas às vezes você pode errar, às vezes você pode, né, estamos suscetíveis a isso. E tá tudo bem, né, errar, tá tudo bem falhar, você aprende com aquilo, vê o que pode melhorar e vai aprimorando e assim vai. Então não ache que, não tive o resultado que eu esperava, então, caramba, eu fracassei, né? Porque o colérico vai pegar muito nessa questão do resultado. Então, se ele não se vê tendo o resultado produzindo, ele vai, muitas das vezes, achar que ele vai levar muito pro pessoal. E não é, né? Então, nem sempre é por falta de produtividade ou porque você não tá conseguindo fazer algo ali, tendo uma performance muito de excelência. Não significa isso. Lembre que antes de você eu acho que isso é importante falar pra você que é colérico. Antes de mais nada, você é um humano, um ser humano. Você não é uma máquina. Você é um ser humano. Então, não é sempre que você vai estar ali produzindo em alta performance e fazendo. Isso não significa que você teve um dia um pouco mais difícil. Isso não significa que você tá fracassando. Você, antes de ser ali, de ter resultados, você é um ser humano. Então, você vai sentir, vão ter dias que você não vai estar bem, tá tudo bem, acontece. Entender isso é muito importante. Parece óbvio o que eu tô falando, mas para um colérico, gente, isso aqui é sério. Ele se autocritica demais quando algo não sai como ele esperava ou no tempo que ele gostaria. Tá? Às vezes é muita questão também do tempo, que ele quer que seja agora ou o mais rápido possível, e nem sempre é. Né? Então, temos tempo, somos humanos, sentimos, você não é uma máquina, né, pau pra toda a obra, assim, o tempo inteiro. Você também precisa se acolher, porque senão você enlouquece. Você entra ali num estado de querer sempre produzindo, dando resultado, e você acaba esquecendo de você, muitas das vezes. E isso esgota emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, isso esgota e começa a ir pro corpo também, pra parte física também. Aí o corpo começa a pedir, ele dá sinais. Mas se chegou no físico, é porque começou ali no emocional, tá? No mental, psicológico também. Bom, e se você se identificou com tudo isso, então talvez o colérico seja esse o temperamento predominante, ou seja, o primário, ou talvez aí seja o seu secundário, aquele que te influencia. Ninguém consegue se analisar sozinho profundamente, porque muitas das vezes o que parece ser força, às vezes é só proteção,
às vezes pode ser também uma ferida ali emocional que não foi cicatrizada. Então, se você quiser descobrir com exatidão qual que é o seu temperamento, se realmente o colérico é o seu temperamento predominante, receber um relatório emocional completo, me chama para fazer a sua análise de temperamento. Eu vou deixar meu contato aqui abaixo na descrição do vídeo e você consegue entrar em contato. Vai ser um prazer conduzir você nesse processo de autodescoberta, entender qual que é o seu temperamento. Você vai se entender muito por que você reage de tal forma, você faz, se comporta de uma maneira. Então é muito importante você ter esse processo de análise de temperamento, que é um processo de se descobrir, se conhecer. É lindo, é transformador. Quem faz a análise pode comprovar isso, tá? E o próximo vídeo, na nossa próxima série, eu vou falar sobre o temperamento sanguíneo. É um temperamento mais leve, espontâneo e mais empático de todos. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa se reencontrar com a própria força, com a própria essência, quem é ali colérico, tá? A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar tudo sobre o temperamento sanguíneo. Então já se inscreve aqui para você não perder essa série que está incrível. Até o próximo vídeo.